Há um livro que a maioria das pessoas jamais verá. Um manuscrito antigo, escondido por séculos, que reúne símbolos capazes, segundo antigos iniciados, de alterar a realidade e despertar consciências adormecidas. Ele é chamado por alguns de o livro proibido dos símbolos perdidos. Mas o que exatamente é esse livro? Ele realmente existe ou é apenas um eco distante de algo que a humanidade esqueceu, mas que ainda pulsa em nossas memórias mais antigas? Venha conosco e vamos descobrir mais essa verdade oculta, esquecida por entre os milênios. Siga o História Ancestral e nunca mais fique de fora do mundo oculto adormecido. Dizem que esse livro circulou em segredo entre ordens herméticas, alquimistas e monges medievais. Não há registros oficiais, nem cópias preservadas em bibliotecas conhecidas. Apenas fragmentos dispersos, referências ocultas em tratados alquímicos, margens de grimórios e símbolos gravados que parecem falar uma língua que ninguém mais entende. Seu nome muda conforme o tempo e o idioma. Liber Signum Perditorum, em latim. Das Buch de Verlorenen Zeichen, nas tradições germânicas. E o Livro dos Selos Velados, em manuscritos portugueses do século XVII. Mas em todos os relatos, a essência é idêntica. Um compêndio de signos primordiais anteriores a qualquer religião, usados para codificar a estrutura invisível do universo. A origem desse suposto livro remonta a uma figura enigmática, Tirenias, um monge e criptógrafo do século XIII, conhecido por traduzir textos proibidos da antiga Babilônia. Para ele, a linguagem nasceu dos símbolos e não o contrário. Cada forma, cada linha e cada espiral representavam fragmentos da criação divina, moldes invisíveis que davam forma à matéria. Disse que Tirenias passou anos enclausurado em um mosteiro isolado na Itália, transcrevendo símbolos que encontrava em inscrições sumérias, manuscritos hebraicos e tábuas etruscas. Ele acreditava ter encontrado o alfabeto original da criação, o código usado pelos deuses para dar ordem ao caos. De acordo com seus discípulos, Tirenias compilou essas descobertas em um manuscrito intitulado Liber Signorum. Mas o livro desapareceu sob circunstâncias misteriosas após a Inquisição declarar suas obras heréticas. Dizem que o monge foi queimado com o manuscrito em mãos e que parte das cinzas foi levada por seus seguidores para o norte da Europa, onde surgiram novas versões do mesmo conteúdo, todas incompletas. A partir daí, o livro se torna lenda, citado em círculos ocultos, nas entrelinhas da Cabala, nas margens dos manuscritos Rosacruzes e até em diários de magos renascentistas. Um eco de um saber anterior ao próprio mundo. Dizem que o livro dos símbolos perdidos não era composto por palavras, mas por formas vivas. Cada página era um campo geométrico de poder. Linhas, triângulos, círculos e espirais interligadas, desenhados com precisão ritualística. Essas formas não eram meramente decorativas. Cada uma representava uma frequência vibracional capaz de alterar o estado de consciência de quem as observasse. Os iniciados chamavam esses diagramas de os 9 selos do vazio. O círculo infinito representa o nascimento e o retorno, o fluxo sem começo nem fim. A cruz partida simboliza a separação entre o espírito e a matéria. O triângulo invertido, porta de entrada para o reino dos mortos. O olho cego, a sabedoria que se renuncia para alcançar o oculto. A espiral dupla,
o fluxo da vida e do tempo, o DNA cósmico, a chave de Ethereum, o símbolo que abre o plano das ideias puras, o selo da serpente, energia primordial que move a criação, o sigilo do som silencioso, a fusão entre verbo e vazio, o emblema do abismo, o ponto onde todos os símbolos se dissolvem. Cada selo seria acompanhado de um mantra vibracional, uma sequência sonora que, segundo a tradição, poderia alterar a estrutura energética do corpo. Os antigos diziam que, quando entoados na frequência correta, os símbolos se moviam, as linhas tremulavam, como se respondessem a uma força invisível. Há quem afirme que esses 9 selos foram os moldes originais dos alfabetos sagrados, o hebraico, o grego, o árabe e até o rúnico. Todos descendem de forma fragmentada dessa linguagem perdida que unia forma e som. Pesquisadores modernos, como René Arouet na França e Dário de Lacerda no Brasil, acreditam que os símbolos do Liber Signorum influenciaram civilizações inteiras. Eles identificaram semelhanças entre glifos mesopotâmicos, hieróglifos egípcios e runas nórdicas, sugerindo uma origem comum. De acordo com suas hipóteses, antes mesmo da Suméria, existiu uma fraternidade ancestral chamada Custodes Signorum, os guardiões dos símbolos. Essa ordem teria preservado o conhecimento simbólico da Era das Estrelas, quando a humanidade ainda se comunicava por pura vibração. Os registros indicam templos antigos com inscrições que remetem exatamente aos selos do livro. O exemplo mais conhecido é o Templo de Dendera, no Egito. Nas suas paredes há símbolos que não pertencem a nenhuma língua conhecida, formas idênticas às descritas nas tradições do livro perdido. Outros estudiosos sugerem que cópias foram levadas ao Vaticano e escondidas no arquivo apostólico secreto, junto de manuscritos que tratam de alquimia, astrologia e comunicação com entidades celestes. Há também lendas sobre uma versão guardada pelos monges ortodoxos no Monte Athos, escrita em uma tinta feita de pó de meteorito, e outra supostamente selada sobre o Monte Kailash, no Tibete, onde ninguém jamais pôde escavar. Nos séculos XIX e XX, ordens iniciáticas tentaram reconstruir o livro. A maçonaria incorporou muitos de seus princípios geométricos. O compasso e o esquadro são ecos dos selos do vazio, representando o equilíbrio entre o que é medido e o que é infinito. O livro de São Cipriano também parece carregar traços dessa tradição, adaptando antigos símbolos cósmicos a rituais cristãos. Mesmo Crowley, em suas anotações enigmáticas, mencionou ter visto um livro de símbolos primordiais nas ruínas egípcias de Beni Hassen. Ele o descreveu como um mapa do inconsciente coletivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Sociedade Ahnenerbe, braço esotérico do regime nazista, buscou vestígios desse livro, acreditando que ele continha os segredos da linguagem dos deuses. Relatórios desclassificados mencionam expedições ao Tibete e à Síria em busca de inscrições que cantam. Curiosamente, muitos dos símbolos descritos nos textos antigos reaparecem hoje em logotipos, bandeiras, monumentos e filmes, como se o inconsciente coletivo ainda os reproduzisse sem saber de onde vieram. Será coincidência?
Ou os símbolos estão tentando falar conosco novamente? Na filosofia hermética, o símbolo é mais do que representação, é presença. Ele não aponta para algo sagrado, ele é o sagrado, condensado em forma visível. Por isso, cada traço é uma vibração cristalizada, uma ponte entre o mundo mental e o físico. O Livro Proibido dos Símbolos Perdidos não seria, portanto, apenas um texto místico. Ele seria um espelho da alma humana, onde o leitor não encontra conhecimento, mas é o próprio conhecimento que o encontra. Talvez o livro nunca tenha existido de forma material. Talvez seja uma metáfora viva, um arquétipo gravado no inconsciente coletivo. E cada pessoa guarda dentro de si um fragmento desse códex invisível. É por isso que certos símbolos, quando vistos, mexem conosco profundamente, mesmo que não saibamos por quê. O triângulo, o círculo, o olho, a serpente, todos eles parecem carregar uma lembrança ancestral, como se falassem uma língua esquecida que a alma ainda entende. Há relatos de pessoas que, após estudarem esses símbolos, começaram a sonhar com templos luminosos, vozes antigas e geometrias flutuando no ar. Os ocultistas dizem que esses sonhos são portais, que o livro não é lido com os olhos, mas com a mente desperta. Alguns afirmam que quem contempla os 9 selos em sequência entra num estado de consciência expandido, no qual é possível ouvir o som que antecede o verbo, o mesmo som que, segundo o Gênesis, deu origem à luz. O livro, portanto, não ensina, ele desperta. E é isso que o torna perigoso, porque o conhecimento que desperta também destrói as ilusões. Se o universo é linguagem e a realidade é símbolo, então o verdadeiro livro dos símbolos perdidos é o próprio mundo, e cada um de nós, magistas, é uma de suas páginas. Os símbolos continuam aparecendo nas ruínas antigas, nas estrelas, nas catedrais, nos sonhos e até nas telas digitais. Coincidência ou recordação de algo que a humanidade tenta se lembrar? O mistério permanece, sussurrando entre linhas invisíveis. O que foi escrito antes da criação ainda ecoa dentro de nós. Se você acredita que os símbolos têm poder, comente abaixo qual mais te intriga. Há quem diga que o livro ainda existe, escondido onde apenas os iniciados conseguem ver. Mas e você? Se um dia o encontrasse, teria coragem de lê-lo? Siga o History Ancestral e continue desvendando os mistérios que o mundo tentou apagar, porque o verdadeiro segredo é aquele que desperta em silêncio.